continuar falando sobre técnicas e equipamentos em radioterapia, tá bom? Nós estamos na nossa quarta aula da disciplina de radioterapia e essa videoaula aqui é uma parte 2, tá? Onde a gente fala sobre equipamentos. Então, quem veio parar nessa daqui, volta uma aula aí que a gente já começou a falar sobre os equipamentos. Hoje a gente já vai continuar, tá bom? Bom, pessoal, a filosofia básica da radioterapia moderna é aplicar o máximo de dose no tecido doente e o mínimo o mínimo possível no tecido normal, certo? Então, a gente quer realmente causar um dano naquele tecido que está doente. E a gente não quer, né? A gente tenta evitar, né? Contato, evitar um desgaste do tecido normal. Ok. Então, nós temos, né, sempre que seguir essa premissa. Como o câncer, ele pode afetar diversas partes do corpo, de diversas formas e tamanho, para que a radioterapia tenha sucesso, o tratamento ele requer maneiras, técnicas e equipamentos diferentes e de forma individualizada, porque cada paciente, né, cada caso é um caso. E assim, pessoal, dessa forma, a gente utiliza as seguintes possibilidades técnicas que eu vou falar aqui para vocês. Bom, a gente utiliza os simuladores de tratamento. Eles foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar a qualidade da localização do tumor, também de realizar o planejamento dos campos de tratamento e do posicionamento do paciente. Apesar, né, pessoal, de que alguns centros de radioterapia ainda realizam essa simulação no próprio aparelho de tratamento. Bom, os simuladores eles são equipamentos mais adequados para esse fim, já que você não vai precisar ocupar por um certo tempo o nosso equipamento de teleterapia, de radioterapia, por exemplo. Tá? Então, a gente utiliza o simulador para não ficar usando o próprio equipamento para poder definir todas essas questões aqui, porque demanda um tempo, certo? Na etapa de simulação, são executadas, né, as seguintes fases: a localização e a definição do volume a ser tratado, a localização dos órgãos de risco a serem protegidos, então, assim, os órgãos próximos, né, ao tumor, os órgãos adjacentes ali ao tumor. Também a definição da técnica empregada e a escolha dos acessórios, né, de posicionamento, etc., a localização e imobilização do paciente, certo? Então, pessoal, o tomógrafo simulador, né, a tomografia de planejamento, consiste na principal ferramenta para a localização precisa de volumes-alvo e dos órgãos sadios adjacentes e áreas, né, e é feita durante o processo de simulação, tá bom? O tomógrafo simulador, ele tem características especiais que simulam as da máquina de tratamento, como a mesa plana e rígida e os lasers externos para orientar o posicionamento. A principal vantagem de ter um tomógrafo com essa característica é o fato de você poder dedicar tempo suficiente para cada simulação e de permitir que exames sejam repetidos quando necessários. Aqui a imagem de um esquema, né, de uma sala com uma tomografia computadorizada, com um simulador, tá bom? Esse ITC simulador, ele é um equipamento de tomografia adaptado, né, para aplicação em radioterapia. Porém, os tomógrafos utilizados em radiodiagnósticos, eles também podem ser utilizados, mas eles vão necessitar dessa mesa plana especial semelhante às utilizadas na unidade de tratamento, tá? E também vão ter que ter esses lasers fixos na sala para auxiliar a localização do paciente e na determinação do isocentro na simulação. Na etapa de simulação, são construídos acessórios como máscaras para imobilização da cabeça e pescoço, suporte para braço e pernas, coisas que eu vou falar aqui mais para frente, para poder ser usado, né, na fixação, na imobilização ou no apoio dos pacientes. E na simulação, né, são necessários durante a aquisição das imagens
tomografia computadorizada, esses acessórios também, tá? Para poder realmente simular como que vai ser feito o tratamento, ok? Bom, um moderno acessório que permite a aquisição da modalidade da tomografia 4D, né, para certos tipos de tumores, é utilizado. Quando você utiliza isso, assim, que você, que por conta, né, da própria respiração da pessoa, alguns tumores de pulmão e de fígado precisam, né, dessa modalidade de tomografia em 4D. Essa modalidade ela vai permitir visualizar os movimentos internos executados pelo tumor naquele momento, né, em função da respiração do paciente, e com a imagem do tumor. Então, você obtendo essa imagem do tumor em três dimensões, quando ele é correlacionado com o tempo, transforma-se em 4 dimensões. Bom, aqui, né, só exemplificando novamente, temos aqui um boneco que é realmente para simular uma pessoa, e esse tomógrafo, né, esse acessório, ele é formado por um conjunto de emissor e câmera detectora de infravermelho, que é acoplada aqui na mesa do tomógrafo e vai capturar os movimentos de subida e de descida do tórax ou do abdômen de uma pequena caixa transparente à radiação. Ela é reflexiva aos infravermelhos. Então, pode-se utilizar o boneco ou essa caixinha transparente, tá? E aí vai incidir aqui esses infravermelhos e aí vai se definir esse movimento, né, de respiração do paciente. Com isso, pessoal, todo o caminho do tumor pode ser melhor, né, definido, reduzindo por si as margens do tratamento radioterápico. Ou somente poucas fases do ciclo são escolhidas como uma janela para o tratamento, tá bom? Bom, a gente vai falar então sobre os acessórios e a maioria, né, dos tratamentos em radioterapia ela é feita em sessões diárias, em média de 20 a 30, né, no total. E, portanto, para poder garantir, né, a reprodução no dia a dia, garantir o posicionamento correto do paciente, que é, né, um fator de grande importância para o sucesso desse tratamento, a gente conta com diversos acessórios padronizados, criados especialmente para posicionamento dos pacientes. E existem ainda os acessórios que têm por objetivo modificar o feixe de radiação de acordo com o planejamento do tratamento. Na apostila de vocês está bem completa, mas eu vou frisar um pouco mais sobre os acessórios para posicionamento, que os técnicos em radiologia, né, são responsáveis por posicionar os pacientes. Então, vocês devem conhecer esses acessórios mais utilizados na rotina de radioterapia. E aí a gente começa falando aqui sobre o suporte para cabeça e pescoço. O objetivo principal é posicionar a coluna cervical de acordo com cada proposta de tratamento. Esses suportes eles são construídos com formatos padronizados e eles são identificados por letras e tamanhos. Quando a posição desejada ela não pode ser realizada com suportes do tipo padrão, tá? Que são esses aqui comprados, são feitos então em oficinas moldes dedicados a essa radioterapia. Então, são realizados, não, são feitos suportes individualizados de gesso, espuma ou isopor. Então, às vezes você tem um paciente um pouco maior, um pouco menor, que precisa diminuir um pouco aqui essa altura ou essa. Então, é mandado fazer tudo de acordo com cada paciente, tá bom? Nós temos também as máscaras termoplásticas, isso aqui é bastante utilizado, tá? Vocês lembram lá na teleterapia que a gente falou que a gente faz marcações no corpo do paciente? E aí, como que você vai fazer marcação no rosto, né, da pessoa? Vai ficar marcado ali, que em cima da sobrancelha dela ali faz incidir o campo 1 de radiação. E aí ela vai para casa com aquela marcação.
Então, não é assim. A gente utiliza as máscaras, tá? Primeiro, para imobilização do paciente em tratamentos de cabeça e pescoço. E essas máscaras, elas substituíram, né, um antigo, desconfortável e também impreciso método de imobilização da cabeça do paciente, que era utilizando uma fita adesiva que era colocada na testa da pessoa, né, e presa à mesa de tratamento. Não era muito adequado. Para a confecção da máscara, o paciente ele é posicionado de modo confortável sobre o suporte escolhido. Esse material ele é meio que pré-aquecido, tá? E aí você toma, né? Essa máscara ela toma a forma do rosto, né? Da pessoa, ok? E aí tomando a forma do rosto da pessoa, tendo o tamanho certinho da pessoa aqui no cantinho, ó, tem até onde você fazer a anotação. Paciente Joana, tantos anos, tumor grau tal e etc. Você consegue colocar as observações aqui e aí se precisar incidir aqui ou mais em cima na cabeça da pessoa, você vai marcar com o pincel, tá bom? Não precisa a pessoa ir embora com aquela marcação. Mas um ponto principal é para imobilizar mesmo o paciente. Às vezes ele é utilizado apenas para imobilização. Aí, ó, a moldura com material termoplástico ela é aquecida a uma temperatura suficiente para amolecer, então é posicionado sobre a região do paciente a ser imobilizada. E em poucos minutos o material termoplástico ele se resfria e enrijece, tomando a forma final desejada para a imobilização e irradiação diária desse paciente. Então, aí aquela máscara ali vai ser da paciente Joana. Se tiver um outro paciente para fazer, não dá para fazer com aquela máscara porque tem o desenho da face dela, certo? Aqui mais um exemplo. Vocês veem que hoje em dia já utilizam até código de barra, né, para identificação, não precisa mais anotar nada. Aqui é uns tipos de máscara diferenciada para as crianças, né, para interagir, para as crianças não ficarem com tanto receio, né, com tanto medo. Ainda temos também essas máscaras termoplásticas aqui para posicionamento da pelve também. É basicamente o mesmo princípio, só que elas têm umas presilhas ao lado que vocês prendem aqui na mesa, tá vendo? Retrator de ombros. Esse acessório ele é composto por duas alças fixadas em uma base de madeira, tá? E aí a pessoa meio que segura aqui e você utiliza isso aqui para poder posicionar melhor os ombros e para que o paciente não se mexa aqui, né, nesse posicionamento na mesa mesmo, tá ok? O breastboard, ele é conhecido como uma rampa de mama. Ele é composto por uma prancha apoiada a uma base que vai possibilitar diferentes angulações. Então, aqui você pode diminuir a angulação aqui, ela está posicionada um pouquinho mais elevada, tá vendo? Mas é porque é a angulação exigida aqui para essa paciente. E aí, para acomodação dos braços do paciente, nessa base tem suportes acolchoados que são posicionados de modo a garantir o seu posicionamento correto e menos desconfortável durante o posicionamento. Aqui vocês estão vendo também outro suporte, né, que é colocado. Depende muito o posicionamento do ângulo, né, depende muito da região a ser tratada. Aqui também nós temos outros, né, exemplos. Ele é ajustado para cada paciente, então a paciente Joana tem um, outro paciente tem outro, seguindo referências alfanuméricas de angulação da prancha e da posição dos suportes dos braços. Essas referências elas são registradas na ficha de tratamento para poder orientar o posicionamento diário do paciente. Então, vocês técnicos vão ter acesso a essas fichas, vão já saber como posicionar a paciente Joana. Nós temos também o travesseiro para decúbito ventral, que é quando o tratamento é indicado para um paciente que exige o posicionamento, né, em decúbito ventral.
E a utilização de travesseiros comum, ela pode, além de causar um desconforto, comprometer a sua utilização e a reprodutibilidade do seu tratamento. Nesse caso, então, a gente pode usar um suporte inclinado com o orifício na parte superior, cuja função é acomodar o tórax do paciente e encaixar a face, né, do paciente. Aí aqui o abdômen também meio que fica aqui, o rosto, esse daqui é bem completo, tá vendo? Mas aqui a gente tem o exemplo de travesseiro para posicionamento em decúbito ventral apenas para o rosto. Aqui a gente tem o suporte para abdômen, aquele lá era bem completo, esse daqui é só para o abdômen, também para pacientes que precisam ficar imobilizados em decúbito ventral, no tratamento de tumores pélvicos. É uma prancha, né, com um orifício central para acomodar o abdômen, a barriguinha do paciente. E isso aqui vai minimizar, né, a possibilidade de movimentação dele. E por essa simplicidade, esse suporte ele pode ser facilmente confeccionado em uma oficina de moldes. Também é bem direcionado para cada paciente. Aqui são alguns exemplos práticos dos suportes para abdômen que são encontrados. Já tem uns mais recentes, né, atuais, mais confortáveis. Esse aqui, né, é um acessório formado por uma base adaptada na mesa de tratamento. É um imobilizador pélvico, viu, pessoal? Acho que esse aqui tá sem o título, mas é o imobilizador pélvico. É um molde termoplástico rígido que é moldado diretamente no paciente, tá bom? Eu falei para vocês um pouco já ali mais à frente, mas aqui eu tô explicando ele como imobilizador pélvico. Não deixa de ser um material termoplástico, tá bom? Porque aquele lá que a gente estava falando era sobre máscaras. Então, máscara se utiliza no rosto, ok? Aí aqui a mesma coisa lá, né, da máscara do rosto do paciente. Então, para você demarcar, né, as áreas onde serão irradiadas, você marca nesse molde, que aí o molde da senhora Joana. Essa paciente está cheia tá precisando de muito tratamento, né? Então, a gente vai ter o molde da paciente Joana e a gente vai saber onde que vai incidir o feixe de radiação em todas as vezes que ela for lá fazer o tratamento dela. E aí, esse imobilizador pélvico vai ser dela, exclusivamente dela, não usa para outro paciente, não. Aí, agora apareceu. Esse imobilizador, ele é necessário, né, para ter uma maior precisão na imobilização dos pacientes, que não é garantida apenas, né, pelo suporte para abdômen. Então, utiliza-se o imobilizador pélvico. Aí tem o imobilizador de corpo inteiro, uma delícia esse aqui. É um colchão, pessoal, flexível, preenchido com flocos de isopor, aquelas bolinhas de isopor. Aí ele é bem versátil e utilizável em variadas técnicas de tratamento, pois ele pode ser modelado segundo a forma do corpo de cada pessoa. Então, é só deitar, a pessoa estar confortável, você posicionar ela da forma que precisa para o tratamento e aí realizar o tratamento. Tem os suportes para joelhos, que é uma estrutura também de espuma encapada com a forma adequada para apoiar as pernas flexionadas, tá? Aí também tem diversos tipos. Ela é posicionada sobre os joelhos, evitando que o desconforto, né, decorrente da posição de tratamento provoque a natural movimentação das pernas do paciente. Então, às vezes vai estar bem desconfortável para ele e ele vai se movimentar e ali para a gente não é legal. Aqui nós temos dois exemplos. Berço para neuroeixo. Esse berço ele é utilizado nos tratamentos que exigem radiação total do crânio, com extensão para todo o neuroeixo do paciente. Tá vendo aqui? É uma criança, ela está em decúbito ventral e é para o tratamento de câncer, tá? No crânio, perdão. Tratamento de crânio.
Esse berço ele pode ser confeccionado também de isopor e gesso em alguma oficina de moldes. É tudo bem direcionado para cada paciente, cada um tem o seu próprio molde. E o paciente ele é posicionado em decúbito dorsal e sua cabeça fixada com uma máscara termoplástica. Então, além desse neuroeixo aqui, precisa da máscara termoplástica, tá vendo? Aí, pessoal, sobre os acessórios modificadores de feixe, né? Alguns tratamentos eles necessitam desses acessórios específicos para modificação dos feixes originalmente produzidos pelo irradiador, pelo equipamento de cobalto 60 ou pelo acelerador linear. E aí, só citando, nós temos os blocos de proteção, bolos, filtros físicos e filtros eletrônicos. Alguns já estão caindo em desuso, mas os filtros eletrônicos a gente utiliza bastante ainda, e como vai variar muito de máquina para máquina, de equipamento para equipamento, acho que não cabe ficar falando de cada um deles aqui não. Mas para vocês apenas terem ciência que existem, tá? Esses acessórios eles vão servir realmente diferentemente dos outros, que era para posicionar o equipamento, as pessoas. Esse daqui vocês vão posicionar no equipamento, tá? Esses acessórios vai ser no equipamento. São acessórios utilizados para modificar o feixe. É como se fossem colimadores diferentes ou que precisa, né, modificar o feixe quando chega no paciente, direcionar ele para uma certa área, tá bom? Caso vocês tenham curiosidade, podem pesquisar sobre esses principais aqui, que é fácil de encontrar também sobre eles, tá bom? Bom, por hoje, né, é só. A gente falou então dos equipamentos e agora das técnicas também utilizadas e os acessórios. Aí agora eu espero vocês lá no nosso fórum. Muito obrigada. Até a próxima aula, turma.